Bom, pessoal, vamos lá. Vamos voltar para nossa aula aqui. Módulo 1, aula 2. Falando ainda sobre a mesma coisa que a gente estava falando na aula passada. Conferências e sustentabilidade. A gente tem aqui essa imagem que eu estava rabiscando, né? Tendo pouca dificuldade para rabiscar. Mas vamos lá. Ó, vocês viram que tem alguns rabiscos novos em relação à aula anterior. Eu já deixei rabiscadinho para não perder muito tempo aqui, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa. O conceito de desenvolvimento sustentável, para ficar um pouco mais claro, ele não foi feito, não foi cunhado, não foi engendrado, não foi produzido na Eco 92, tá? Ele foi oficializado, ele foi colocado, aplicado no documento, nos documentos, nos protocolos produzidos aí sim na Eco 92 no Rio de Janeiro, tá bom? O desenvolvimento sustentável é um conceito que foi produzido num outro documento, tá? Num outro documento, em 1987. Eu tô até abrindo aqui uma outra imagem para trazer para vocês também, que fica um pouco mais interessante para a gente continuar falando sobre esse mesmo tema, tá? O que aconteceu? Em 1987, nós tivemos o nome Desenvolvimento Sustentável, que foi produzido pela Comissão Mundial pelo Meio Ambiente no Nosso Futuro Comum. O relatório Nosso Futuro Comum, pela primeira vez, pensa tudo aquilo que foi discutido na conferência lá de Estocolmo e aplica isso para o planeta inteiro. Fala, olha, gente, o planeta todo tem um futuro em comum. Nosso futuro comum é um único planeta. Nós temos um planeta só. E deu umas piscadinhas na tela, né? Eu vi. Nós temos um planeta só. Esse planeta, ele pode sofrer problemas ambientais em vários pontos diferentes, mas o problema que é gerado por um país X vai afetar o planeta inteiro. Então nós temos um futuro comum. Nós precisamos nos preocupar com o nosso planeta, porque o planeta é de todos, independente do território, independente dos sentidos de nação, independente dos conflitos geopolíticos, independente da Guerra Fria naquele momento. Entendia-se que nós tínhamos um futuro comum porque nós vivemos todos num único planeta. Então, a ideia do desenvolvimento sustentável foi cunhada lá em 1987, no relatório Nosso Futuro Comum, feito pela Comissão Mundial do Meio Ambiente. Fechado aqui. E aí, quando chega em 92, 5 anos depois, a gente vai encontrar lá no Rio de Janeiro, tá? Bem lá dentro do Rio Centro, as ideias sendo aplicadas, sendo desenvolvidas e colocadas principalmente no que a gente chama de Agenda 21. Ou seja, é um processo, mecanismos e objetivos que tinham que ser cumpridos no século, até o século 21, tá? E não foi cumprido, né? A gente tinha mais um tempo aí para cumprir. Nós temos alguns deles bem destacados, bem interessantes, mas lembrando, o Enem não é muito de cobrar quais são os objetivos da Agenda 21, até porque é um documento que, por muitos, é considerado algo meio que fracassou, né? Não foi tão bem sucedido. Mas é um documento que possui 40 capítulos, promove alternativas para o novo modelo de desenvolvimento, e eles vão promover isso a partir de um movimento sustentável, né? Graças a esse conceito cunhado lá em 87, vai ser aplicado em 92. Só que eu vou falar aqui neste módulo, módulo 1, tá lá embaixo, módulo 1, questões ambientais, algumas coisas importantes. Então, sustentabilidade vai acabar voltando, tá? Algumas coisas que tem a ver com sustentabilidade. Essa imagem rabiscada, só revela mais outras aulas, tá? Mas a gente vai começar pelo primeiro rabisco que eu fiz ali, né? Que identifica o símbolo da reciclagem. Eu vou começar por ele, porque a gente vai começar a falar sobre consumo. A sociedade de consumo está lá no módulo de industrialização. Porém, aqui, a gente vai falar sobre o alto consumo e como esse consumo gera resíduo, gera lixo. Eu vou explicar também a diferença de lixo e resíduo nessa aula de agora, tá? Então vou voltar para nossa tela principal para que eu possa jogar para vocês a imagem que eu separei aqui agora. Beleza? Vou beber uma aguinha aqui para a gente continuar nossa aula. Bebe sua água aí também, se hidrate, anote, faça suas anotações, que a gente vai entrar agora em uma nova parte da nossa aula. Vamos lá. Parando a imagem para vocês aqui. É essa aqui, ó. Lembrando, gente, como eu falei para vocês, algumas dessas imagens, algumas dessas produções já estão disponíveis para vocês lá no meu site, no historiestudio.com.br, tá? Então, essa imagem aqui, ó, é o mapa mental número 34. Você vai lá no site historiestudio.com.br, tem lá o site tá ali anotado, vou deixar o link também aqui na aula, tá? Vai lá no site, vai abrir o site lá, beleza? Você pode ir ou direto embaixo da home, tem lá no menuzinho lateral, no papiro,
em galeria, ou você vai e põe lá em cima no link mesmo, storystudio.com.br/galeria, já que é direto na nossa galeria, ou você vai no banner, tem um cérebrozinho meditando, e você clica lá na galeria de mapas mentais. Você tem duas galerias, uma de mapas temáticos e uma de mapas mentais para estudos. Você vai no mapa mentais para estudos, onde tem um cérebro, né, com os ícones em volta. Você vai clicar na setinha ou vai apertar para o lado aí no seu smartphone ou no seu tablet até chegar no número 34, tá? Lá você vai encontrar o mapa mental do 5R. E isso 5R é muito interessante porque ele se desmembra em mais uma porrada de coisa, mas o que interessa para o nosso estudo aqui do Enem é o 5R apenas, tá? Então o 5R, gente, ele é baseado, vou até abrir no meu outro monitor também, deixar aberto aqui o mapa mental tanto para vocês aí na tela de vocês quanto na minha tela aqui, tá? O mapa mental aqui resume pra gente o que são 5R com base num documento chamado 5R da Sustentabilidade, produzido pela Divisão de Educação Ambiental da Prefeitura de São Paulo, tá? Então eu resumi o documento deles dentro desse mapa mental, beleza? Então quem quiser também consultar o documento, é só acessar lá o site da Prefeitura de São Paulo e procurar pela Divisão de Educação Ambiental, que tem lá o PDF para vocês, tá bom? Se quiserem também, me fala na live, que eu mando o link na live para vocês, tá? Repensar é o primeiro item. O primeiro item é repensar e refletir sobre o ato e as formas de consumo. Repensar as atitudes mínimas do dia a dia, né? A gente vai repensar a quantidade de plástico que a gente utiliza. Repensar a quantidade de água que a gente gasta. Repensar a quantidade de água virtual que a gente vai acabar consumindo e gastando. A água virtual também está nesse módulo, tá? Módulo de questão ambiental. Vai aparecer um pouquinho de água virtual lá no último módulo, que é a hidrografia, tá bom? Água virtual que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente consome no nosso dia a dia, a água que a gente utiliza no banho, para escovar o dente, para lavar a louça, para fazer comida, para lavar a casa, né? Pensar como que a gente pode reduzir o consumo disso tudo. Da água, dos alimentos, do plástico, reduzir o consumo de eletrônicos, reduzir o consumo de vestimenta, reduzir o consumo de bens de consumo, tá? Então, repensar é o primeiro item que a gente precisa colocar aqui em pauta. O segundo item é reutilizar. Então, não é uma ordem, por isso que, como não é uma ordem, eu coloquei nesse círculo, tá? Como não é uma ordem, a gente pode começar por qualquer lado. Mas eu começo a explicação por repensar para que a gente possa entender que tudo isso é repensar. Todos eles são repensar. Todos eles é repensar a forma de entender o lixo. Entender a forma de reciclagem, tá? E aí eu vou explicar o que é lixo daqui a pouco. Fica até o final dessa aula aí que você vai ver o que é lixo. Reutilizar é aumentar a vida útil de um produto, reaproveitando para outra função. Então, presta bem atenção. Esse conceito 5R não é um conceito brasileiro, né? E se a gente parar para pensar, a gente vai ver que o brasileiro já reutiliza muito. Né? Quantas vezes aí a gente vê a tela do celular do fulano quebrou, a tela do celular do ciclano quebrou, ele vai lá e manda trocar a tela, né? Vai lá e fica um tempão com a tela quebrada até mandar trocar a tela. Película de vidro, película de silicone, película para proteger a tela do celular, a tela do tablet, a tela a câmerazinha do iPhone. Aí a pessoa vai comprar também uma película para proteger a tela da multimídia do carro, né? Películas e películas. Aí arranha a película, quebra a película, você arranca lá fora e troca a película, não danifica a sua tela, né? Aí você vai lá e danificou a tela, tem que trocar a tela do celular. A bateria do celular parou, estufou, queimou. Troca a bateria do celular. De tanto trocar o conector do celular, a entrada USB-C, ou a entrada lá do Lightning do seu celular parou de funcionar, tá bamba, não tá mais carregando o seu celular. Você vai lá e manda trocar. E tem uma pessoa que vai ser especializada em manutenção de aparelhos celulares ou de computadores, né, e afins. Então, no Brasil, a gente já reutiliza muito, né? A gente reutiliza para aumentar a vida útil daquele aparelho, principalmente produtos eletrônicos, né? A gente reutiliza não só em produtos eletrônicos, mas também a gente vai reutilizar quando a gente pensa em roupa. O Brasil tem muita gente que faz brechó, faz bazar, desculpe pela tosse. A gente tem muito disso ainda, né? Aquela roupa que troca, né? O filho mais velho para o filho mais novo, a filha mais velha para a filha mais nova, acaba reutilizando muita roupa, principalmente quando é pequenininho, quando é criança, né? Então a gente tem essa questão já da reutilização, tanto para roupa quanto para eletrônicos, né? Então a gente tem já isso bem presente. Para quem tem carro velho, amigo, para quem tem carro velho que nem eu, é reutilizar.
é reciclagem na veia, né? A gente reutiliza, reinventa formas de reutilizar coisas para o carro se manter funcionando, o carro se manter ligado e a gente vai embora para viver a vida, né? Então, reutilizar é algo que o brasileiro já tem costume de fazer, né? Já é padrão. Só que nos Estados Unidos e na Europa não é padrão, né? A gente sabe disso. Tem vários e vários canais aí no YouTube de dumpers, né? Que são as pessoas que vivem do lixo. Tem lá os Mukiranas, né? Que é um programa da Discovery, mas os Mukiranas acho que vão um pouco além, mas existem vários brasileiros com canal no YouTube. Eu posso até procurar um aqui e deixar para vocês acompanharem depois dessa aula, que são dumpers, né? Eles vão lá no dump, que é aquele latão de lixo que a gente usa aqui como latão para entulho, né? Eles jogam lixo ali, as pessoas vão lá procurar no lixo o que é reutilizável, que pode ser reutilizado. Muitas vezes você encontra produtos em lojas que foram abertos, que tem só um negocinho que queimou, que tem só um LED que não está funcionando, que tem uma bateria que precisa ser trocada, ou tem um furinho, tem um rasguinho, tem só uma costurinha que você faz ali e já está resolvido, né? As pessoas jogam sofá, jogam cama, jogam móveis fora, que poderiam ser reaproveitados, poderiam ser reutilizados, poderiam ser reciclados, né? Então ali é repensar o uso. E aí, reduzindo esse lixo na rua, o brasileiro muitas vezes acaba pintando, lixando, reaproveitando aquele móvel e revendendo. Então muita gente vive de revenda de lixo, né? E aí vou chegar em reciclar para a gente poder falar sobre a palavra lixo, tá? E você vai fazer sua redação, está fazendo seu cursinho de redação, espero que seu professor de redação já tenha te passado essa informação importante. Reciclar. Diversos produtos podem ser reciclados para reaproveitar os materiais, reduzindo o consumo de matéria-prima e diminuindo a poluição da água, do ar e do solo. Na minha cidade, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a gente tem algumas empresas que fazem a coleta seletiva do lixo, a coleta desse material reciclável, fazem a coleta, fazem a seleção possível e ali eles ganham o dinheiro deles, fazem toda a distribuição desse material. O que acontece? A gente sabe também que algumas empresas no Brasil elas fazem esse reaproveitamento, né, da matéria-prima. Então, a Nestlé, por exemplo, ela faz questão de colocar nos seus produtos que ela utiliza ali, o material foi reciclável, né, a cápsula de café lá da Nespresso, da Nescafé, ela é reciclável, né, você vai recolher ali sua cápsulazinha, vai enviar para um ponto de coleta, que geralmente são mercados, né? Você vai para o ponto de coleta, entrega lá a sua cápsulazinha, a cápsula vai para a fábrica da Nestlé. Na fábrica da Nestlé, eles fazem todo o processo de higienização, tritura tudo aquilo, derrete tudo aquilo e transforma tudo aquilo novamente em matéria-prima para a produção de novas cápsulas de café. Isso é comum na indústria hoje, no Brasil, tá? No Brasil e no mundo todo, né? A gente tem muita gente, muita empresa séria que está fazendo esse processo de reciclagem. Pega, coleta, isso a gente chama de... Desculpe pela tosse. Isso chama-se de logística reversa. Presta muita atenção. Logística reversa. Eles pegam um produto que já foi feito, já está no mercado, vai virar resíduo, eles pegam de volta, a própria empresa que produziu pega de volta e leva para fazer o processo de reciclagem. Isso economiza pra caramba para ela na compra de matéria-prima, nos fornecedores de matéria-prima. Ela recicla o próprio produto dela. Então ela ganhou dinheiro vendendo e ela economiza dinheiro reciclando o seu próprio produto para fazer novos produtos, para continuar vendendo. A Coca faz isso lá com as suas garrafas retornáveis, né? Ela faz isso também, tá? E isso é reciclar, beleza? Para evitar mais exploração de matéria-prima no meio ambiente, mais consumo, a gente tem esse processo de reciclagem. E aí vamos falar sobre lixo. Lixo é todo resíduo orgânico, é lixo, tá? Quando é um material reciclável, ele é resíduo reciclável, ponto. Quando ele é um resíduo não reciclável, a gente tem entulho, a gente tem alguns materiais aí feitos de madeira, alguns materiais de plástico que não são recicláveis, aí é resíduo e ponto, tá? Claro que entulho lá da obra pode ser entulho ainda, ok? Mas lixo, a partir de 2024, lixo é somente o material orgânico. Eu falei lixo várias vezes aqui, mas lixo é só material orgânico, beleza? Isso pode confundir você e numa redação pode ser interessante, né, você colocar lixo se referindo ao produto orgânico, ao material orgânico, resíduo orgânico, e ao que é reciclável como resíduo reciclável, tá? Separar agora, não é tudo lixo, é lixo reciclável e lixo orgânico. Não, lixo só se refere ao orgânico, tá? Reduzir o lixo, reduzir o consumo, reduzir as embalagens
utilizando embalagens retornáveis, como é o caso da Coca, produtos em refil, como a gente vai para alguns restaurantes, tem refil agora, você não precisa ficar comprando latinhas e latinhas, garrafas, né? Isso é interessante para a gente pensar na redução do lixo, quando a gente pensa que dá para reciclar, quando a gente pensa que dá para reutilizar, né? E a redução desse lixo também passa pela redução do plástico, né? Quando a gente pensa em reduzir o plástico, a gente compra um produto que vem um plástico dentro de outro plástico, com outro plástico, embalando um plástico para estar lá dentro tem um produto de plástico, né? A gente encontra isso muito em produtos muito frágeis, né, que tem vários plásticos. Então, por exemplo, eu comprei a mesinha digitalizadora para desenhar aquilo que eu desenhei para vocês durante a aula anterior e apareceu nessa aula agora. A mesa veio num plástico, a caneta veio num outro plástico, o cabo de plástico, né? A caneta de plástico, a mesa de plástico, o cabo de plástico vem envolvido em um outro plástico, todos eles numa embalagem. Eu vou mostrar para vocês a embalagem. Todos eles numa embalagem de papel, tá? Aqui, ó. Papel reciclável, né? E é um papel que aparentemente é um papelão simples, né? Que dá para reciclar tranquilamente, né? Mas lá dentro, tudo tem um plástico. O manual vem envolto num plástico. O manual nem precisava vir envolto num plástico. O manual tava aqui bonitinho. Ele veio num plástico, preso aqui num plastiquinho, tá? As ponteiras, né? Tem o kit de substituição de pontas da caneta. Também veio tudo em volta num plástico. Aí fica a dica para o Wacom. O Wacom fez uma mesinha barata, né? Acessível para todos. Mas porém muito plástica. A gente tem do lado de fora ainda uma luva de papel. Não precisava nem dessa luva de papel do lado de fora, né? Isso tudo ainda veio num outro plástico. Se eu não me engano, do Mercado Livre, ainda tem um outro plástico do Mercado Livre. Então, assim, tem um plástico que envolvia isso e tinha ainda o plástico da embalagem do Mercado Livre. Haja plástico, né? Tinha muitos plásticos ali envolvidos. Deixa eu só pegar meu sapato. Esses plásticos todos, eles são muito importantes a gente pensar no nosso processo de reciclagem. A gente não pode saber se vai ter lá dentro muito plástico, né? Então a gente tem que pensar como a indústria. A indústria tem que diminuir o seu uso de plástico, porque o plástico é um material não biodegradável, um material que a gente não tem ainda uma certeza do que acontece com ele no meio ambiente, porque a gente não sabe se ainda a natureza consegue absorver alguma coisa dele. E ele é né, derivado do petróleo. E a gente sabe que é um material muito escasso, cada vez mais caro, e o plástico ele é muito importante para a gente pensar em diversidade de produtos, né? Mas muitos plásticos como embalagem já não é mais necessário, né? E por último, a gente vai falar de recusar. Não aceitar produtos que agridem o meio ambiente, produtos de uso momentâneo, né? Então, vou usar por um momento, é um produto que vai ser rápido o seu uso, para que eu vou comprar esse produto e descartá-lo? Se ele é um produto descartável mesmo, que eu vou precisar descartá-lo, não há necessidade alguma de eu comprar um material que seja momentâneo, né? Que eu vou usar por curto prazo. Quer ver um exemplo? No Brasil já existe um projeto de lei, já está aprovado, eu não sei quando que vai ser aplicado, porque era para ser aplicado agora no final de 2024. Se eu não me engano, eles já jogaram isso para frente por causa da pandemia, eles jogaram muita coisa para frente, que é a proibição da venda de produtos plásticos reciclados. Descartáveis, desculpa, tá? Não reciclados, mas descartáveis. O que são produtos plásticos descartáveis? Já foi na festinha de aniversário? Pratinho de plástico? Aquele pratinho branco? Ou coloridinho? Descartável? Aquilo é descartável mesmo, aquilo não é reciclável, tá? Então você consumiu ali algo orgânico, um bolo, um salgadinho, né? E vai jogar fora. A gente vai em muitos lugares que tem um copo plástico lá pendurado, né? Para você puxar o seu copo plástico e beber uma água. Em vários lugares tem isso, consultórios, escolas, afins. É descartável. Aquilo não é reciclável, então vai para o descarte. Então muito plástico está sendo descartado de forma completamente errada. E pratinho de plástico, copinho de plástico, garfo, faca, canudinho, tudo isso está sendo muito repensado, muito recusado para ser reduzida a sua produção, reduzido o seu consumo, que gera muito lixo, gera muito resíduo não reciclável. Isso acaba poluindo cada vez mais o planeta, aumentando o número de plástico no planeta, tá bom? Então, para resumir, esses são 5R. Tira print, tá? Tira print. Se você quiser, tem essa imagem também menorzinha lá no nosso mapa, lá no nosso PDF, tá? Na nossa apostila tem essa imagem reduzida. Se você quer ver ela digital, para dar zoom à vontade, pode tirar um print aqui ou pode acessar o nosso site, que lá você tem não só esse mapa mental, mas uma porrada de mapa mental, tanto de história quanto de geografia, tá bom? Bons estudos. Essa aula foi um pouco mais longa, porque eu falei um pouco mais. Bons estudos e até a próxima. Na próxima aula, lembrando, só antes de eu fechar, não vai embora não. Próxima aula a gente vai falar sobre
geração de energia, tá? Então, até a próxima.